Bom dia de novo. Vamos a começar nossa segunda videoaula, né? Hoje vamos a falar sobre o primeiro limite fundamental. Mas antes de falar do primeiro limite fundamental, vamos a falar de algumas propriedades das funções que possuem limite. Primeiramente, um resultado importante que nós devemos levar em consideração é o teorema da unicidade. O que significa isso, né? Significa que se existe o limite da função f de x, quando x tende a A, então esse limite é único. O que significa isso, né? Que não importa de que maneira a gente calcula esse limite, né? O resultado tem que ser único. Vamos então esboçar ligeiramente a prova, né? Mas o que tem que ser fixado é o resultado, né? Que o limite é único. Não pode ter dois limites diferentes, né? De fato, né? Vamos a supor que a função f possui dois limites diferentes quando x tende a, por exemplo, aqui, né? O limite de f de x é igual a a quando x tende a minúscula, né? E o limite de f de x tende a b quando x com a e b diferentes. Como a e b são diferentes, então a diferença deles é diferente de zero, né? Então vamos a pegar epsilon como sendo o módulo da diferença dividido por 2, certo? Obviamente esse aqui é maior que zero, por quê? Porque estamos pegando o módulo, né? Então, na definição do limite, observamos que existem delta 1 e delta 2. Esse delta 1 e delta 2 vai ser com relação a esse limite aqui. Vamos a marcar aqui de amarelo. Com relação a esse limite aqui. E delta 2 com relação ao segundo limite aqui. Certo? Assim, pela definição, né? Não dizemos que o limite da função f é igual a quando x tende a minúscula, né? Isso significa o quê? Equivalente, né? Quer dizer que para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta 1 que depende do A e do epsilon, tal que quando x pertence à vizinhança furada do ponto A, né? Certo? Vizinhança furada aqui. Nós obtemos que a diferença de f de x com relação a A, por módulo, é menor que epsilon, né? A mesma coisa para o limite de f, quando x tende a A, é igual a B, certo? Existe 32. Nós vamos escolher aqui, então, o mínimo, o delta 1 e delta 2, certo? O mínimo deles. Então, para todo x que pertence ao domínio de f, e tal que ele pertence também à vizinhança furada do ponto A, né? Nós temos o quê? Veja que estamos começando daqui, A menos B, né? Então, a ideia é provar que esse A menos B seja diferente de zero, né? Então, vamos lá. O A menos B, nós podemos escrever aqui, então, f de x menos b mais a menos f de x. Esse aqui é equivalente, porque aqui tem f de x e aqui é menos f de x, certo? E aqui usamos a desigualdade triangular. Aqui tem f de x menos b mais módulo de f de x menos a, certo? E isso aqui, por definição do limite, isso aqui vai ser igual a quê? Menos, ou se voltamos aqui atrás, um pouquinho, esse aqui está aqui, ó. Certo? Vai ser essa parte que está aqui. Para os dois aqui, né? Se substitui aqui, aí então vamos ter que esse vai ser 2 epsilon, né? 2 epsilon, portanto vai ser a menos b. O que é impossível, né? Então, nós que provamos? Que o módulo de a menos b é menor que o módulo de a menos b. Impossível. Um número não pode ser menor que ele mesmo, né? Porque é impossível, né? O impossível veio de onde, né? O absurdo. Veio do fato de que a gente supôs que A é diferente de B. Portanto, deixa eu ver, alguém está entrando aqui. Portanto, o A é igual a B, certo? Então, como dizia, então, este resultado é importante, né, para calcular os limites, né? Tudo bem? Vamos passar ao seguinte resultado. Toda essa propriedade da função que tem limite, a gente vai guardar, certo? A gente ter uma ideia como se prova, mas o importante é guardar os resultados. Um resultado importante é o seguinte, né?
se a função f ela possui limite quando x tende a A, então siga que na vizinhança do ponto A, certo? A vizinhança por A do ponto a função f de x é limitada. Então, se a função possui limite, então a função é ilimitada, certo? Aqui a prova brevemente aqui. Eu vou pular essa prova aqui, eu vou deixar a prova aqui, como eu postei essa slide para vocês, então vamos pular, né? Então a prova não é muito complicada, né? Nós temos que provar o que no final? Que a função por definição, a função limitada a definição é a seguinte, né? O módulo de f de x é menor ou igual que um número positivo m, né? Para todo x pertence ao domínio de f, né? E interseção com a vizinhança do ponto A, certo? Nessa vizinhança. Porque a definição de limite é um conceito local. Então, quando você calcula o limite, é num ponto, né? Então, siga que também que nessa vizinhança, esse ponto, a função é ilimitada. Aqui você tem que provar, né? E aqui estamos supondo que o limite da função f de x, né? Existe. E podemos supor o epsilon. Vejam que o epsilon que a gente escolhe é qualquer número, né? Então, para facilitar as coisas, vamos escolher o epsilon igual a 1. Então, quando x é diferente de a, ou seja, x pertence à vizinhança fora de a, nós temos o quê, né? Veja aqui. Nós queremos provar que esse f de x que está aqui, ele é limitado, ou seja, é menor ou igual que uma constante, né? De fato, então podemos escrever assim, f de x menos L mais L. E aqui a gente vai, de novo, usar a desigualdade triangular. Aqui temos aqui módulo de f de x menos L mais módulo de L, né? Aqui, isso aqui é menor que o epsilon, tá certo? Mas o epsilon nós escolhemos como 1, por exemplo, 1 mais módulo dele, né? Assim, nós podemos provar, por exemplo, que então que esse m que nós queríamos escolher aqui, dessa forma aqui, m igual a 1 mais módulo dele. Portanto, a função é limitada na vizinhança furada de A. Bom, então vamos aguardar. Então, se a função possui limite num ponto, então ela é limitada nessa vizinhança. Outro resultado importante que devemos levar em consideração, né? Se existe o limite da função f e é igual ao número a maiúscula, quando x tende a minúscula, né? E esse limite é maior que zero, né? Então existe uma vizinhança do ponto A, e um número L é maior que zero, tal que para cada x dessa vizinhança, temos que f de x é maior que L. O que significa? Significa que o limite ele preserva positividade ou negatividade, né? Por exemplo, se A é positivo, então a função é positiva nessa vizinhança. Se A é negativo, então a função é negativa. Certo? Se diz, então a função preserva o sinal. A prova aqui também não é muito difícil, né? Está aqui. Eu vou deixar para vocês observarem, né? Mas como podemos... deixa eu ver aqui, alguém está entrando, parece. Vamos voltar aqui nossos slides. Então, nós temos que de novo, guardar esse resultado, né? Se o limite de uma função é positiva, quando x tende a, então nessa vizinhança, a função é positiva, né? Se o limite é negativo, quando x tende a, então nessa vizinhança, a função é negativa. Bom. E o resultado que a gente usou na aula anterior, né? É o seguinte, se a função f é uma constante, então o limite de uma função constante é a própria constante, né? Independente para qual ponto o x está tendendo, né? A prova, de fato, é muito fácil, né? Vejam aqui, para qualquer epsilon maior que zero arbitrário, né? Existe um delta, tal que o módulo de f de x menos c, tá certo? Mas f de x é constante, né? C menos c igual a zero. E zero é menor que qualquer epsilon positivo, né? E isso vale para qualquer x que pertence ao domínio inter a vizinhança do ponto A. Tá certo? Então, a prova é muito fácil. Então, só vamos aguardar também, né? Limite de uma função constante, quando x tende a qualquer número, é a própria constante. A próxima resultado que vamos a
guardar e para resolver alguns exercícios, né? É o seguinte, né? Se existe o limite da função f, que é igual a quando x tende a minúscula, né? Então, existe o limite da função módulo, quando x tende a e ele é igual a, ou seja, o limite do módulo de f de x, quando x tende a minúscula, é igual ao módulo de a maiúscula. Certo? Então, vocês podem trocar a função f de x por seu módulo, então a gente trocaria o módulo do resultado. A definição também é muito fácil, vejamos aqui, né? Primeiro aqui, na primeira linha, nós temos a definição de limite, né? Se existe esse limite aqui, o que significa? Significa que para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, um número delta positivo, né? Que depende de epsilon e de a minúscula, né? Então, que para qualquer x que pertence ao domínio e inter, a vizinhança furada, que está aqui, né? Segue que f de x, por módulo, f de x menos a é menor que o epsilon. Não apareceu aqui o epsilon, mas aqui está epsilon, né? Mas, observe aqui vamos observar o seguinte, né? A seguinte desigualdade, que nós vimos no semestre 2021, né? De módulo, desigualdade modular, né? Você vê aqui tem o módulo do que? Da diferença do módulo de f de x menos módulo de a. Isso aqui, por propriedade, ele é menor ou igual módulo de f de x menos a. Mas isso aqui, pela existência do limite da função f, esse aqui é menor que epsilon. Portanto, veja aqui, isso aqui significa que existe o limite do módulo de f de x, que está aqui dentro, também aqui a diferença. E o módulo esse que está aqui, igual a esse módulo que está aqui. Tudo bem? Bom, antes de continuar aqui, tem mais alguém entrando? Vamos ao chat a ver se tem alguma dúvida. Está indo muito rápido ou alguma coisa assim, né? Luiz Paz, o canal eu vou colocar mais tarde aqui. Não lembro de cabeça o link, mas eu posto aqui. Tudo bem? Okay. Tudo bem, vamos a... lembrando que as propriedades são muito importantes na hora de resolver exercícios, porque ele facilita muito e ele dá a base, uma sustentação, né, para os cálculos que vamos a fazer. Então, é importante guardar esses resultados. E aqueles resultados importantes que nos permitem lidar com o cálculo de limites, né? São as propriedades mais importantes que aparecem na teoria dos limites, né? Vejam aqui. Aqui nós temos duas funções, f de x e g de x. E essas duas funções possuem limite quando x tende a minúscula, né? Veja aqui. Existe o limite da função f quando x tende a minúscula e é igual a maiúscula. E existe o limite da função g de x quando x tende a minúscula e é igual a b. Então, essas aqui são hipóteses. Com essas duas hipóteses, nós temos as seguintes conclusões. Então, existe o limite da função, aqui tem a soma ou diferença das duas funções, né? Quando x tende a, e esse resultado é a mais ou menos b. Ou seja, o que significa isso, né? Quando você faz o limite da soma ou diferença dessas duas funções, quando x tende a minúscula, o limite vai ser igual a quê? Vai ser a soma ou diferença dos limites. Mas por hipóteses, esse aqui é A, esse aqui é B. Certo? Essa propriedade é simplificada, mas ele pode ser estendida para uma combinação linear de mais funções. Ou seja, a gente pode ter mais funções aqui, se obviamente tem aqui mais hipóteses. Por exemplo, aqui aparece mais uma função, aqui podemos uma combinação de 3 funções. Se temos mais outra, uma combinação de 4, e assim por diante, né? Só para facilitar, escrevemos uma combinação de 2 funções. A segunda propriedade é o seguinte, né? E existe o limite do produto dessas duas funções, né? Quando x tende a, né? E é igual a A e B, o produto. Ou seja, o limite do produto dessas duas funções, quando x tende a minúscula, é igual ao produto dos limites. Mas, por hipótese, esse limite aqui é A, e esse limite que está aqui é B. Por isso, o resultado é A, B. Se esse B que está aqui, por hipótese, é diferente de zero,
Então, existe o limite da função quociente, vamos por assim, né? F de x sobre x, quando x tende a, né? E é igual a A sobre B. Ou seja, o limite da razão de f de x com g de x, quando x tende a minúsculo, é igual ao quê? O limite de f de x sobre o limite de g de x, quando x tende a, né? E aqui, por hipótese, existem esses dois limites, né? E o b é diferente de zero, então temos que isso aqui, a sobre b. Obviamente, um pouco mais para frente, a gente vai considerar o caso que b pode ser zero, né? Se b pode ser zero, nesse caso, e a não é zero, portanto, aqui vamos ter que isso aqui vai infinito. Mas isso vamos ver um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos a considerar que b é diferente de zero, certo? Então, em posse de todas essas propriedades, agora nós vamos a resolver alguns exemplos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Se tem aqui alguma dúvida? Então, tudo bem. Vamos a voltar, então. Próximo slide. Sim, aqui falta mais um pequeno resultado. Esse resultado aqui, que é conhecido como teorema do sanduíche, né? Ele é importante porque ele vai dar o suporte para provar o primeiro teorema fundamental. Certo? Então, a enunciado é muito fácil. Veja que nós temos aqui duas funções, né? F e g de x, né? E esses dois, o limite dessas duas funções, quando x tende a minúscula, é igual. São iguais. Vamos anotar essa igualdade por A, certo? Existem o limite dessas duas funções, quando x tende a, e são iguais, certo? E existe uma vizinhança do ponto XA, exceto o ponto XA, ou seja, aqui decimos uma vizinhança furada, né? Aqui. Onde vale as seguintes desigualdades. F de x é menor ou igual à função h de x, e a sua vez, isso aqui é menor ou igual à função g de x, certo? Então, na vizinhança furada do ponto A, nós temos essas desigualdades aqui, certo? Então, existe o limite da função h de x quando x tende a é igual a. Obviamente, nós podemos intuitivamente provar, né? Ou entender. O limite do extremo esquerdo existe e o limite do extremo direito também existe. E esses limites são iguais. Portanto, a função que está no meio também tem que ter limite e esse limite tem que ser igual. Por isso que se chama apelativamente sanduíche, né? Está no meio, certo? Se os extremos convergem para um mesmo número, então a função que está no meio também converge para esse número. Tudo bem? A prova também não é complicada de fazer. Deixo aqui para vocês verificarem depois, né? O importante, como eu falei, é guardar esse resultado, né? Mas seria bom, de sua parte, ter uma ideia, mais ou menos, como se prova esse resultado. Tudo bem? Tá, então vamos agora a considerar os exemplos, como prometido, né? Veja que vamos começar com exemplos fáceis para poder usar as propriedades, né? Veja que nós temos agora o seguinte limite, né? O x tende a zero e a função f de x, no caso, ou a combinação de funções, é tudo isso que está aqui. 12 vezes seno ao cubo de x, mais 7 vezes cosseno 5 de x, mais x menos 2 e x mais 4. Certo? Sobre x mais 4. Bom, primeiramente vamos a observar o seguinte, né? O limite de seno ao cubo de x, quando x tende a zero, nós podemos escrever dessa forma que está aqui. Tá certo? Por quê? Porque essa aqui seria, na verdade, uma aplicação da propriedade 2. Na propriedade 2, que nós vimos aqui, vou a voltar um pouquinho. Aqui. Na propriedade 2, nós vimos que existem os limites das funções, então existe o limite do produto. Porque aqui nós consideramos o produto de duas funções, mas nada impede que nós tenhamos o produto de 3, 4, 5 funções, né? Tal como temos aqui. Aqui. Por exemplo, aqui, esse pode entender-se da seguinte forma, né? Limite de seno ao cubo de x seria igual ao quê? O limite de seno de x vezes seno de x vezes seno de x.
certo? Um produto de 3 funções. E aí aplicar a propriedade número 2, que seria limite de seno de x vezes limite de seno de x vezes limite de seno de x. Por isso que fica ao cubo aqui, certo? Mas o limite que está dentro do colchete, quando x tende a 0, o seno de 0 é 0, certo? Por isso que fica 0 aqui, né? A mesma coisa podemos fazer com relação ao segundo limite, né? Nós temos limite de cosseno elevado à quinta potência de quando x tende para 0, né? Podemos fazer de novo o produto de cosseno de x vezes cosseno de x 5 vezes esse produto, né? Portanto, vai ser o limite de cosseno de x vezes limite de cosseno de x 5 vezes como fator. Portanto, vai ficar... Quando x tende a 0, o cosseno de x tende a 1, né? Porque cosseno de 0 dá 1. 1 a quinta dá 1. Certo? E aqui, quando x tende a 0, né? Vejam que o numerador é x menos 2 e o denominador é x mais 4. Essas duas funções possuem limite quando x tende para 0, né? Vamos aqui. Limite quando x menos 2 aqui, numerador, e limite de x mais 4. Quando a função não possui nenhum problema para onde tende a variável independente, né? Nós dizíamos na aula passada, né? Que o limite simplesmente se transforma em valor numérico. Basta trocar x pelo valor para qual tende a variável independente, né? Nesse caso, tende para 0. Então, aqui, não seria o x trocar para 0, aqui seria 0, e aqui fica menos 2. 0 menos 2, não é? O menos 2 é constante, portanto, fica menos 2. A mesma coisa no denominador. X tende para 0 aqui, então fica 4. 4. Simplificando, menos 1 meio, né? Então, em posse desses resultados, já podemos calcular o limite lá em cima. Então, usando essa propriedade de limite que temos aqui, né? Limite de 2 que está aqui, repito novamente, né? E aqui vou usar a propriedade linear. O que significa linear? Vai ser o limite desse primeiro fator aqui, mais o limite desse segundo fator, que está aqui, e mais o limite desse terceiro aqui, fator. Certo? Entre esse aqui. Isso aqui é uma propriedade linear que estamos aplicando, né? E aqui nós dizemos que a constante nós podemos escrever fora do limite, né? Por isso que aqui tem 12 vezes o limite de seno ao cubo de x. Mas seno ao cubo de x limite dá 0, né? Mas o 7 aqui, escrevemos fora do limite, aqui, vezes o limite de cosseno a quinta de x, que já calculamos previamente, dá 1. Então, 7 vezes 1, tá? E menos, esse limite aqui também já calculamos previamente aqui no passo anterior, menos 1 meio, né? Então, assim, nós temos aqui, esse aqui dá 0, 7, 14 menos 1, 13, 13 meio, né? Então, portanto, esse limite é igual a 13 meio, né? Aqui, como podem ver, usamos detalhadamente todas as propriedades. Aqui. Obviamente, no primeiro passo, precisa aplicar as propriedades. Obviamente, quando a gente está um pouco mais esperto, né? Obviamente, essas propriedades já são puladas, porque é automático o cálculo. Tudo bem, pessoal? Certo. Tudo bem, né? Vamos a voltar aqui. No próximo exemplo, né? Vejam aqui, no próximo exemplo que nós queremos calcular, a função é x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado menos 2x e menos 3. Se a gente observa aqui, a função f de x, ele é uma função racional, né? Nós falamos de função racional no primeiro semestre, né? Função racional é a razão de dois polinômios, por exemplo, né? No numerador temos um polinômio de segundo grau e no denominador um polinômio também de segundo grau. E esses dois polinômios aqui, eles se anulam quando x tende a 3, né? De fato, né? X ao quadrado menos 9, quando x tende a 3, aqui vai dar 0, né? 9 menos 9 é 0. E aqui embaixo, x aqui vai dar 9, certo? E aqui seria menos 6 e menos 3, menos 9, certo? Então, veja, quando calculamos limite, não interessa o valor x igual a 3. O que está interessando é os pontos próximos de 3, a vizinhança furada. Então, nós queremos saber qual é o comportamento da função
essa função racional, na vizinhança de 3. Certo? No ponto 3. Veja que aqui podemos usar produtos notáveis, né? O denominador x ao quadrado menos 2x menos 3, aqui está aqui, a gente pode escrever como sendo x menos 3, x mais 1. De onde que saiu esse produto que está aqui, né? Esse aqui, simplesmente, você pode aplicar Bhaskara, né? E calcular as raízes, e quando você conhece as raízes, você pode escrever dessa forma. Sempre é possível, né? Se você conhece as raízes. Ou, tal como eu aprendi na escola, faz tempo, pode fazer a seguinte, né? Vamos ver aqui. Nós vamos, x ao quadrado, nós vamos a decompor da seguinte forma: 2 parênteses, parênteses 2, e aqui o x ao quadrado decompõe em 2 fatores. Aqui x, vamos separar aqui, aqui você tem x, e aqui também tem o x, certo? E quais seriam os sinais dos parênteses? O primeiro parêntese tem um sinal aqui de negativo por causa disso, e o segundo sinal por causa, menos por menos, dá mais, está aqui. E agora vamos a decompor o 3, de tal forma que a diferença seja menos 2 e o produto seja menos 3 aqui. Aqui, tá vendo? Tá aqui, seria 3. Seria 3 e 1, por exemplo. Se você escrever aqui menos 3 e aqui mais 1, vai dar certinho, né? Porque aqui fica menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 e mais 1 vezes 1, menos 3. Então, isso aí geralmente nos exercícios considerados, o exemplo considerado, sempre é possível fazer isso aqui, porque os polinômios sempre têm raízes fáceis de encontrar. Tá certo? Uma vez feito aqui, então vamos a substituir no limite. Então, de fato, nós queremos calcular esse limite aqui, né? O numerador é fácil ver que é diferença de quadrado, né? Se é diferença de quadrado, então podemos escrever dessa forma que está aqui. E o denominador, como foi analisado no passo anterior, é o produto desses dois fatores aqui, não é? Tudo bem. Lembremos de novo que não interessa o valor de x igual a 3. Estamos na vizinhança de 3. Então, portanto, nós podemos simplificar. O que vamos simplificar aqui? X menos 3 aqui e x menos 3. Certo? Cancelou. O que ficou, então? Limite quando x tende a 3 do quê? De x mais 3 sobre x mais 1. Então, aqui é uma função racional, que é a razão de dois polinômios de primeiro grau. E como sabemos, os polinômios de primeiro grau, ou polinômios de qualquer grau, ele não tem nenhuma restrição. O domínio deles é toda a reta numérica. Certo? Portanto, como não tem nenhuma restrição, podemos fazer valor numérico. Basta trocar x por 3, né? Aqui troca x por 3 aqui, vai ficar 3 mais 3, 6. É uma constante. 3 mais 1, 4. Então, o resultado é 6 quartos. Como os dois são pares, né? Metade, 3 meios. Certo? Então, esse limite é 3 meios. Aqui, obviamente, se a gente desconheceria os produtos notáveis, seria um pouco complicado calcular, né? Mas com a ajuda dos produtos notáveis, facilita as contas. Vamos agora ao próximo exemplo. O próximo exemplo é muito parecido com o anterior, né? Só que agora nós temos, de novo, uma função racional. Só que agora essa função racional é a razão de um polinômio de grau 3 com relação a um polinômio de grau 1. E esses dois polinômios, eles se anulam quando x tende a 2, né? O numerador, quando x tende a 2, 2 ao cubo, 8. 8 menos 8, 0. E no denominador, 2 menos 2, 0, né? Então, não podemos aplicar a regra da divisão à propriedade 3, que nós vimos anteriormente, certo? Mas é fácil ver que x ao cubo menos 8 é a diferença de cubos. Se é diferença de cubos, de novo, né? É um resultado conhecido. Isso aqui pode ser escrito como sendo o quê? X menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Certo? Isso aqui é o que se aprende na escola, né? Então, vamos fazer uso desse produto notável. Portanto, vamos a substituir, então, a diferença de cubo x ao cubo menos 8 no limite, né? Então, aqui, vejam aqui. X ao cubo menos 8 foi substituído por esse produto notável aqui. E aqui,
Vejam que podemos cancelar x menos 2 sobre x menos 2. ¿Por quê? Porque nós estamos considerando pontos na vizinhança furada de 2. Certo? Cancela, cancela. E ficou x ao quadrado mais 2x mais 4. Ou seja, o limite desse segundo parênteses aqui, né? E aqui, obviamente, de novo, a função racional, aliás, a função polinomial de segundo grado que está aqui, ele também não tem nenhuma restrição, nenhum ponto, né? Portanto, aqui, valor numérico. Troca x por 2. Então, aqui fica 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Aí teria 8. 8 mais 4, 12, né? Então, fica 12. O limite é igual a 12. Vamos aqui ao chat. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá muito rápido? Tá indo bom? Tá indo bem ao ritmo? Tá de boa, muito bom. Vamos agora ao próximo slide, né? Próximo exemplo. Bom, um exemplo aqui também é... A maioria de exemplos aqui, se podem vocês ver até agora, é o domínio dos produtos notáveis. O produto notável aqui está aqui. Nós temos que... Vamos ver agora. Nós queremos agora calcular o limite da qual função, né? Raiz cúbica de x menos 1 e raiz quadrada de x menos 1. Tá certo? De novo, se vocês observam, o numerador e denominador se anulam quando x tende para 1, né? Raiz cúbica de 1 dá 1, 1 menos 1, 0. No denominador, raiz quadrada de 1 é 1, menos 1 dá 0, né? Então, nós temos aqui uma indeterminação, 0 por 0, então não podemos aplicar o limite. Né? Então, aqui, vamos usar... Aqui tem várias formas de fazer, mas o que vamos fazer é o seguinte, vamos a transformar o numerador numa diferença de cubos e o numerador diferença de cubos e o denominador uma diferença de quadrados. Certo? Então, lembremos aqui, veja aqui. A diferença de cubos, qual é o desenvolvimento aqui? É o que? A menos B, tudo isso, vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. A diferença de quadrado também todo mundo sabe. Tá certo? Então, veja aqui. É como se nós tivéssemos aqui só. Em primeiro parênteses. Certo? Esse eu vou apagar aqui. Aqui também. Tá? Com relação a isso aqui. Então, para nós, A vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de x e o B vai ser igual a 1. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos a multiplicar por esse camarada aqui. Mas só quando você, para não alterar a igualdade, quando você multiplica no numerador, também tem que multiplicar no denominador. Certo? Uma vez que você multiplica, por qual vamos a multiplicar? Vamos multiplicar, vejam que o A é raiz cúbica de x, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a quê? Raiz cúbica de x ao quadrado, certo? Mais AB, raiz cúbica de x vezes 1. Então, vai ficar raiz cúbica de x. E aqui, B ao cubo. Aliás, aqui B ao quadrado. Aqui foi um erro aqui. Aqui B ao quadrado, certo? B igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, certo? E aqui, no denominador, nós temos A menos B. Então, o A vai ser raiz quadrada de x e B vai ser igual a 1. Então, para transformar numa diferença de quadrado, vamos ter que multiplicar por A mais B. Mas não esqueçam que se você multiplica no denominador, também vai ter que multiplicar no numerador, para não alterar, né? Tudo bem? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de x e aqui vai ficar mais 1. Quando fazemos esse produto aqui, vai ficar A quadrado menos B quadrado. Tá bom? Vamos lá, então vamos ao resultado aqui. Então, vamos a completar, como dizíamos, a transformar uma diferença de cubos, o numerador, e o denominador a transformar uma diferença de quadrados, certo? Veja que nós temos esse que está aqui e esse que está aqui. O que estamos fazendo aqui? Aqui então, estamos multiplicando por aquele que nós falamos agora, né? Veja aqui, para transformar a diferença de cubo. Então, deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver. Multiplicamos por esse camarada aqui, é o primeiro parênteses, tá certo? Mas como multiplicamos no numerador, também estamos multiplicando no denominador, tá vendo aqui? Então, qualquer coisa, simplifica e fica na mesma. Agora, para o denominador, né? Que temos raiz quadrada de x menos 1.
Para transformar uma diferença quadrada, multiplicamos por qual? Por raiz quadrada de x mais 1, né? Como multiplicamos no denominador por raiz quadrada de x menos 1, também, mais 1, aliás, temos que multiplicar no numerador para não alterar aqui. Certo? Qualquer coisa simplifica e fica a mesma coisa. E agora vamos a desenvolver. Aqui, vejamos, vou apagar aqui para mostrar para vocês. Aqui, vamos a mostrar. Tá. Agora, o que fazemos aqui? Vamos a multiplicar esses dois parênteses que estão aqui. Esses dois parênteses que estão aqui, obviamente, vai ser a diferença de cubos, né? Vai ser o quê? Raiz cúbica de x elevado ao cubo. Raiz cúbica de x elevado ao cubo vai dar x. E 1 ao cubo vai dar 1. Depois fica aqui x menos 1. Certo? Então, o produto desses dois parênteses vai dar aqui. E aqui, o terceiro parênteses, vamos repetir aqui. Tem problema aqui. Certo? E no denominador, vamos a multiplicar o primeiro parênteses com o terceiro parênteses. Quando multiplica isso que tem aqui, vai dar diferença de quadrados, né? Raiz quadrada de x elevado ao quadrado, que dá x, e menos 1 ao quadrado, que dá 1. Certo? Está aqui. E aí ficou esse termo que está aqui, que a gente repete aqui. Certo? Portanto, aqui cancela x menos 1, que apareceu aqui no numerador x menos 1, e aqui apareceu x menos 1 no denominador. Cancelamos, o que ficou aqui? Raiz quadrada de x mais 1 no numerador, e no denominador, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 1. Tá certo? E agora, numerador e denominador não tem nenhum problema com relação a 1. Então, se não tem nenhum problema com relação a 1, nós podemos fazer agora a conta, né? Trocando x por 1, fechamos aqui, x por 1, né? Aqui vai ficar raiz quadrada de 1, 1. 1 mais 1, 2 no numerador. No denominador, x ao quadrado, que é 1 ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 1 também 1. 1 mais 1, 2. E mais 1, 3. Portanto, fica 2 sobre 3. Certo? O resultado aqui. Precisa explicar os detalhes ou ficou tranquilo? Tranquilo, né? Tudo certo. Certo, vamos agora para mais um exemplo, onde podemos usar a mesma técnica do exemplo anterior. Certo? O próximo exemplo que nós queremos considerar é o seguinte, né? Nós queremos calcular o limite de qual função? A função é igual a raiz quadrada de 2x mais 1 menos 3 sobre raiz quadrada de x menos 2 e menos raiz quadrada de 2. Vejamos aí, que tipo, se a gente pode calcular diretamente ou temos alguma indeterminação. Quando x tende para 4, o numerador, vejam, para qual número vai tender? 4. Aqui, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 3 menos 3, 0. Então, o numerador tende para 0. E o denominador? 4 menos 2, dá 2. Raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2, dá 0. Portanto, nós temos uma indeterminação 0 por 0. Não podemos aplicar de nenhuma forma as propriedades dos limites das funções. Então, a gente vai tentar fazer algum artifício, né? Bom, aqui a sugestão é proceder como o exemplo anterior. Então, formar quadrados, né? Certo? Vejamos aqui. Vamos a formar aqui uma diferença de quadrados no numerador. Certo? Para formar a diferença de quadrado no numerador, vamos a multiplicar pelo conjugado. Veja aqui, aqui repete o primeiro parênteses, né? Aqui, primeiro parênteses só. Tudo não. Só o primeiro parênteses. Tá vendo aqui? O que eu vou multiplicar? Pelo conjugado. O conjugado é a mesma expressão, só trocar de sinal aqui. Mas, como multiplicar o numerador, também vou multiplicar o denominador. Está aqui. Aqui. Vamos a... Está aqui só. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, né? Tudo bem? Agora, vamos a ver o denominador aqui. Aqui é o que? Raiz quadrada de x menos 2 menos raiz quadrada de 2. Vamos a multiplicar pelo conjugado dele. O conjugado dele está aqui. Certo? Como aqui era menos, aqui é mais. Mas como multiplicamos o denominador, também vamos a multiplicar o numerador aqui.
Tudo bem? E agora, vamos a proceder a desenvolver os produtos. No numerador, aqui do primeiro limite, vamos a multiplicar o primeiro parêntese com o segundo parênteses. Quando a gente multiplica o primeiro parêntese com o segundo parêntese, vai obter uma diferença de quadrados, certo? Veja que são iguais os termos, exceto o sinal, são diferença de quadrados. Aqui seria o quê? O quadrado da raiz quadrada de 2x mais 1. Que seria 2x mais 1, tá aqui, certo? O quadrado elimina a raiz quadrada. Menos 3 ao quadrado, então aqui fica 9. E aqui vamos a repetir o terceiro parêntese que está aqui. Raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de 2. E no denominador, vamos a multiplicar o primeiro parênteses. Aqui, o primeiro parênteses. Com o terceiro parênteses. Aqui, com esse terceiro parênteses. Tá certo? E também é fácil ver que é a diferença de quadrado, né? Seria raiz quadrada de x menos 2 elevado ao quadrado. Anula o raiz quadrada, porque fica x menos 2. E menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que seria 2. Aqui. E fica aqui o segundo parênteses que nós escrevemos que está aqui. Certo? Simplificando aqui. Aqui fica o 2x mais 1 menos 8, vai ficar 2x menos 8, certo? 2x menos 8, vamos a colocar 2 em evidência, pode ficar 2 vezes x menos 4. Esse primeiro parêntese que está aqui. E aqui repete, esse segundo parêntese que está aqui. E aqui no denominador aqui, x menos 2 e menos 2 vai ficar x menos 4, está aqui, não é? X menos 4 está aqui. E repete esse parêntese que está aqui. Esse aqui. Aqui está embaixo. Não é? Tá. E aqui é fácil ver. Cancela. X menos 4. E x menos 4, né? O que ficou? Ficou 2 vezes. Multiplica a raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de 2. Certo? E no denominador ficou esse aqui, né? Esse aqui assumiu. Ficou raiz quadrada de 2x mais 1. E mais 3. Agora é só simplificar e colocar 4, né? Aqui, veja aqui. Aqui tem 2. Quando é 4 aqui, 4 menos 2, dá 2. Então aqui fica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicado por 2, então seria 4 vezes raiz quadrada de 2. Tá certo? No numerador. E aqui vai ficar aqui, 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Certo? Dá 3. 3 mais 3, 6. Então, ficou 4 raiz quadrada de 2 sobre 9, sobre 6, né? Aí são pares, tem a metade, então fica 2 raiz quadrada de 2 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Isso aí? Se alguma coisa precisa de explicação, eu tenho aqui uma mesa digital para desenvolver a série. Mas, por enquanto, está tranquilo, né? Os limites. Vamos agora para o próximo, então. O próximo limite aqui. O próximo limite aí é um pouquinho mais elaborado, mas ele segue as mesmas técnicas usadas nos exemplos anteriores. Certo? Vejam agora que nós estamos escolhendo o x tende a um certo número qualquer. Vamos chamar de número de beta. Não estamos escolhendo um número específico, né? Como foi nos casos anteriores. Vamos chamar de beta. Então, qual é a função que nós queremos calcular o limite, né? É o quê? Numerador, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de beta mais raiz quadrada de x menos beta sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos beta ao quadrado. Obviamente, aqui, obviamente, o beta tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Só para constar esse fato. Tudo bem? Aqui? Tá. Aqui tá de novo, né? Como falamos, né? O limite não é uma mesma técnica. Sabe? Existem muitos métodos. Provavelmente, se você pergunta para alguém, ou você mesmo vai tentar calcular, você vai usar as ferramentas que você conhece. Então, isso que é bom da matemática, né? Ele não fica restrito só a uma técnica, né? A matemática é quase infinita em técnica. Então, cada um pensa
Sua forma de fazer, né? Então, o que estou mostrando aqui é como eu fiz, mas pode ser que vocês façam de outra forma, né? Aí não tem nenhum problema. Tá certo? Então, vejamos aqui como a gente faz isso aqui. Como que eu fiz, né? Aqui, estou usando o seguinte, vou decompor o limite em dois limites. Certo? Veja aqui. Aqui, então, é como se você tivesse aqui, vamos aqui um pouquinho para o Paint aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui um pouquinho. Espera um pouquinho, vou a... Só para explicar um pouquinho. Eu vou sair agora do compartilhamento do slide e vou compartilhar o Paint. Certo? Sim, parece que eu saí um pouquinho aqui, sem querer, né? Tá tudo bem aqui? Me estão escutando? Professor, o senhor vai disponibilizar a gravação de aula para assistir? No... Sí, sí, voy a disponibilizar. Sí, es que dio un pequeño problema en mí. Eu queria disponibilizar a tela do Paint e aí parece que eu saí. Tem que entrar de novo. Mas tá tudo bem. Me estão escutando, né? Sim. Então vamos a... Eu vou disponibilizar o Paint, então, aqui. Deixa eu apresentar agora. Cadê ela? O que eu quero fazer aqui? Vamos a... Aqui. Aqui, tá. Vamos usar a cor preta. Aqui, pronto. Bom, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer aqui? Tem aqui A mais B, por exemplo, aqui, né? Assim. Sobre C. Qual propriedade estamos usando aqui? Isso aqui vai ser A sobre C mais B sobre C. É uma simples propriedade, né? Mas tem alguns alunos que trazem da escola algum... Eu já vi vários exemplos, por exemplo, assim, vamos supor aqui, eu tenho aqui A mais B, que fazem isso, por exemplo, aqui divide por B. O que a minha faz aqui? Cancela esse com S, então o que vai ficar assim? Vai ficar A mais 1, por exemplo. Vai ficar A mais 1. Isso aqui não está correto, né? Mas já vi que fazem isso aqui, então é por isso que eu queria trazer para você. Quando tem uma expressão escrita aqui, o denominador, ele vai dividir cada um dos termos do numerador, tal como está essa propriedade que está aqui, tá certo? Você pode ter mais, por exemplo, pode ter assim, né? A mais B, por exemplo, aqui, mais B, mais C, por exemplo, sobre D, vamos supor aqui, né? Esse resultado vai ser igual que vai ser A, por exemplo. Você pode fazer cada termo ou a combinação de mais termos. Pode ser A mais B sobre D, por exemplo, e mais C sobre D. Ou pode ser A sobre D, mais B sobre D, mais C sobre D. Mas isso aqui nunca. Isso aqui, tá vendo? Essa propriedade que não existe aqui. Tá. Feito esse esclarecimento aqui, vamos a voltar para os slides. Tá. Por que eu fiz esse esclarecimento? Porque aqui, vejam que estou fazendo o seguinte, né? Eu vou escrever aqui, esses dois primeiros termos que estão aqui, só os dois primeiros termos aqui, os dois primeiros termos aqui. Esses dois primeiros termos vou dividir pelo denominador aqui. Mais o terceiro termo que ficou aqui, divide pelo denominador, tá certo? Então, todos os termos estão divididos pelo mesmo denominador. Então, e aqui, o que vamos fazer aqui nesse primeiro limite? Vamos a transformar esse numerador aqui em uma diferença de quadrados,
para transformar a diferença em quadrado, o que estou fazendo aqui? Vou multiplicar pelo conjugado dele, né? Raiz quadrada de x menos b, menos raiz quadrada de beta, multiplico por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de beta. Aqui, tá vendo aqui? Como multipliquei aqui acima, vou multiplicar também embaixo, aqui. Alterou. O denominador está, por enquanto, está como está aqui. Sem alteração, por enquanto, né? E aqui, o numerador está como, está sem alteração. E o denominador aqui, eu vou escrever como diferença de quadrados. Tá certo? Primeiro, dentro da raiz. Seria raiz quadrada, aqui seria x ao quadrado menos beta ao quadrado. Diferença de quadrado. Seria x mais beta vezes x mais beta. Mas por que escrever assim? Veja que se você tem raiz quadrada de a vezes b, raiz quadrada de ab, né? Esse aqui é igual, é raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b, não é? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Certo? Porque dentro da raiz eu tinha o quê? Raiz quadrada de x menos beta vezes x mais beta. Então, aqui a raiz quadrada afeta aos dois produtos, né? Tá como está aqui. Porque já estou pensando em cancelar, tá vendo aqui? Apareceu para cancelar esse aqui, ó. Esse com esse. Deixa eu ver aqui. Porque no próximo passo eu já posso cancelar esse camaradinho aqui com esse. Tá como foi feito aqui. Então, vejamos aqui no número, vamos aqui de novo, né? No numerador aqui. Aqui já tenho aqui diferença de quadrados, tá certo? Seria o quê? A raiz quadrada de x ao quadrado, que dá x, menos raiz quadrada de beta ao quadrado, que dá x menos b, menos beta. Tá vendo aqui? Tá, agora vamos a ver o denominador. Aqui vamos a apagar aqui. Tá. O denominador, né? Vou deixar como está isso aqui. Ver que está sem alteração que está aqui. E simplesmente multipliquei pelo conjugado que estava aqui já, né? E aqui no segundo limite, como eu disse aqui eu cancelei raiz quadrada de x menos beta, que está aqui, e cancelei esse com esse que está aqui. O que ficou? Limite de x tende a beta de 1 sobre raiz quadrada de x mais beta. Tá. Agora, o próximo passo, né? Deixa eu ver, o próximo passo aqui. Um minutinho, a bateria está acabando, vamos a carregar a bateria. Tá, o próximo passo aqui. Aqui, veja que nós podemos fazer essa expressão que está aqui. De novo, escrever com diferença de quadrados. Tal como foi feito aqui, ó. Tal como foi feito aqui. Certo aqui, ó. Só que por enquanto eu não separei em raízes, então o produto que está aqui, né? E aqui eu escrevi de novo, voltei aqui porque eu percebi que melhor é escrever assim para cancelar. Certo aqui. Voltou aqui a esse exemplo que está aqui, a essa parte que está aqui, né? Para o cancelamento. Ali apertei dizendo que eu posso cancelar esse x menos b com esse, e vai ficar aqui, né? Vamos ao próximo passo aqui. Guardem essas contas aqui. Por que ficou assim, né? Veja aqui. Aqui só cancelou raiz quadrada de x menos beta, vai cancelar com esse que está aqui. Só com esse que está aqui. Tá certo? Então aqui ficou raiz quadrada de x menos beta sobre raiz quadrada de x mais beta vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de beta, não é certo? Ficou assim. E aqui no denominador nós temos isso que está aqui. Vamos lá. Ficou assim, né? Mas quando x tende a beta, veja o que aconteceu com o primeiro limite. O x tende para beta, então esse aqui já vai dar zero aqui. Ó. E aqui no denominador vai dar 2 beta. O zero dividido por qualquer número diferente de zero é zero, né? Portanto, esse limite aqui vai dar zero. E o segundo limite, quando x tende para beta, vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 beta. Aqui temos 2 beta aqui dentro da raiz. Ficou esse resultado aí. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o chat aqui. Também, tudo. Muito bom. Tá, vamos a voltar para avançar. Agora vamos a
próximo exemplo, certo? O próximo exemplo é um exemplo didático, é interessante, né? Aqui, vejam que não pede para vocês calcular o limite, porque o limite já está calculado, certo? Pede para mostrar. Não talvez usando o epsilon delta que a gente viu na aula passada, não? Senão através de contas e verificar se esse resultado está correto, né? Veja aqui, a função é 1 mais x elevado a n, obviamente n é um número natural, tudo isso menos 1 sobre x. Quando x tende para zero, e esse limite tem que ser igual a n, ao expoente que está aqui. Obviamente, nós temos aqui um caso de indeterminação, 0 por 0, né? Porque o numerador, quando x tende para zero, aqui no parênteses, aqui tende para 1 elevado a qualquer número dá 1, menos 1 dá 0. E o denominador é x, dá 0. Então, 0 por 0, né? Então, temos aqui uma indeterminação 0 por 0. Então, não podemos, de novo, aplicar as propriedades. Certo? Então, como proceder para mostrar que esse limite é igual a n? Bom, como o expoente é natural, 1 mais x é natural, né? Então, nós podemos usar o binômio de Newton para desenvolver esse fator aqui, 1 mais x elevado a n. Certo? O binômio de Newton, não sei se vocês já viram na escola, né? Não sei se precisa lembrar, ou se eu escrevo diretamente assim, ele está claro ou precisa explicação? Eu vou ver se tem vocês alguma dúvida, ou precisa explicação por que deu assim. Vocês lembram da escola, o binômio de Newton? Não lembro, né? Mais ou menos, não. Então, vamos explicar então um pouquinho? Tá, vamos lá, então. Deixa eu ver. Tá bom. Vou a descompartilhar isso aqui, deixa eu ver. Vamos interromper e vamos a compartilhar o... Vou apagar isso aqui, deixa eu ver. Tá certo, vamos agora vamos tentar agora fazer aqui. Deixa eu... Vamos lá, então. Eu tenho aqui A mais B elevado a N, assim, né? Isso aqui, pelo binômio de Newton, o desenvolvimento é igual a quê? Esse aqui vamos escrever somatório. Sim, somatório aqui. Vocês sabem que o desenvolvimento do binômio de Newton, ele sempre tem, o número de termos é maior em 1 que o expoente, né? Se o expoente é N aqui, então vai ter N mais 1 termos. Por exemplo, A mais B ao quadrado, tem 3 termos, né? A mais B ao cubo, tem 4 termos. E assim por diante, né? Então, aqui vai ter, então, o desenvolvimento vai ter N mais 1 termos. Então, vamos começar com K, que vai de 0 até N. Obviamente, se a gente faz essa conta, né? K igual a 0, 1, 2, 3 até N, seria N mais 1. E aqui temos aqui o número de combinações de N elementos formados em cada grupo aqui, né? E aqui temos o primeiro termo aqui, A elevado a... E quando a gente desenvolve o nome de Newton, o que acontece com o primeiro termo? Ele vai decrescendo. Primeiro, por exemplo, quando é A ao quadrado, depois sigue mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Então, o expoente do primeiro termo vai decrescendo e o expoente do segundo termo vai crescendo. Certo? Então, aqui vai ser assim, vai ser N menos K, aqui, N menos K, e aqui vai ser BK. Ou seja, se queremos aqui explicitamente. Então, o primeiro termo, quando K igual a 0, vai ser C, N. Veja que esse N aqui é fixo, né? Porque pode ser A mais B ao cubo, A mais B à quarta, A mais B à décima potência. Então, nesse caso, o N seria 2, 3 ou 10, né? E K, primeiro termo, quando K igual a 0. Certo? K igual a 0. Aqui vai ficar, então, A elevado a N
vezes b elevado a zero. Aqui. B elevado a zero dá 1, mas a gente vai escrever isso aí, só para constar, né? Aqui temos C, N fixo. O próximo termo é quando k igual a 1. Então, aqui vai ser 1. Aqui vai ficar aqui A, N menos 1, né? E vezes B1. Mais o próximo termo, C, N, quando k igual a 2, vai ficar B, N menos 2 e... Não, aqui A, N menos 2, desculpa. Aqui A, e aqui vai ser B ao quadrado, certo? Mas, vamos colocar reticências, que continua, e vamos agora escrever o penúltimo termo. Penúltimo, não último, penúltimo termo. O penúltimo termo vai ser igual que C, o N fixo. Veja que o N é o último termo, então o penúltimo vai ser N menos 1. E aqui vai ficar A, N menos N menos 1, né? Assim. E aqui vai ficar B elevado a N menos 1. Certo? E por último, o último termo vai ser C elevado a N, N, assim. CNN, não é elevado, não, CNN. E aqui vai ficar A, N menos N, e aqui vai ficar B elevado a N, certo? N menos N é zero, então o último termo não contém A, porque N menos N dá zero, então A é zero dá 1, certo? Mais ou menos seria o desenvolvimento. E como que se calculam os números de combinações, né? Por definição, vou baixar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos alongar um pouquinho mais a tela, está muito pequeno. Um pouquinho mais. Tá bom. Vamos voltar agora. Pincel. Tá certo? E como calculamos o número de combinações? O número de combinações calculamos da seguinte forma, né? C, por exemplo, NK, ele calcula-se de que forma? Vai ser igual a N fatorial sobre N menos K fatorial, aqui sobre, né? Aqui, e aqui K fatorial. Obviamente, temos que lembrar que o fatorial de zero é igual a 1, certo? Por conveniência aqui. Então, por exemplo, se nós queremos calcular aqui C de 3, 2, por exemplo. Como se calcula aqui? Esse vai ser igual a 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1, 1 fatorial, sobre 2 fatorial. Desenvolvendo aqui, vai ficar aqui 3 fatorial sobre... Fatorial de 1 é 1, fatorial de 2, aqui é 2, né? O fatorial de 3 é igual a quê? 3 vezes 2 vezes 1. Fica aqui, 2. Então, esse aqui vai ser igual a 3. Certo? Então, aqui seria o número de combinações de 3 elementos formado por grupo de 2, né? Grupo de 2 elementos. Vai ser de 3 formas. Vai ser 3. Certo? Aqui, obviamente, vai trocar o N por qualquer número e K também por qualquer número. Só que o K não pode ser maior que o N. O máximo ele é igual, não pode ser maior. Tudo bem? Então, no caso nosso, né? Que é um caso particular. O caso particular de nosso é que o A é igual a 1 e o B é igual a X. Não é assim? Não é 1 mais X? Tá certo? Então, o caso particular nosso aqui. Vamos a voltar aqui. Deixa eu ver. Vamos a voltar aqui. Nosso caso particular, né? Vai ser aqui 1. Vai ser aqui 1 mais X elevado a N, né? Foi assim? Vai ficar mais fácil elaborar o nosso, né? Isso aqui vai ser igual que C N0 1 elevado a N, X elevado a 0, mais CN1. O que mais aqui? Aqui fica 1 elevado a N menos 1, sempre 1, aqui vai ficar X, aqui vai, né? CN2, X ao quadrado. Veja que 1 já não vai escrever mais, porque aqui vai ser 1 elevado a N, aqui vai ficar 1 elevado a N menos 1, 1 elevado a N menos 2, que sempre vai dar 1. Então, desconsidero, né? Mais
reticências, o penúltimo termo vai ser Cn, n menos 1, x elevado a n menos 1, e mais Cnn, xn, certo? Aí tem o n mais um termos. Agora só falta calcular os coeficientes que está aqui. Eu vou calcular só dois aqui, porque são Cn0, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, Cn0. Isso. Travou aqui. Prontinho. Vamos a voltar aqui. N, Cn0, como se calcula aqui? Cn0 vai ser igual que n fatorial sobre n menos 0, n fatorial, sobre 0 fatorial, né? Aqui 0 fatorial dá 1, n fatorial sobre n fatorial dá 1. Então, Cn0 dá 1. A mesma coisa também vai ser igual a Cnn. Isso aqui vai ser igual que n fatorial sobre n menos n, 0. 0 fatorial vezes n fatorial. Também dá igual a 1. Então, tanto o coeficiente do primeiro termo como do n mais 1º termo dá igual a 1, né? Esse aqui dá 1, esse aqui também dá 1. Aí os demais precisam ser calculados. Então, vamos a voltar agora para os slides. Deixa eu ver aqui. Vamos a voltar aqui. Então, vamos a voltar a nossos slides, tá certo? Eu assim, né? Então, veja aqui, vamos aplicar então, o binômio de Newton a esse termo que está aqui. Isso, certo? Aplicando, aqui, veja que foi CN0, que deu 1, 1 vezes 1, né, que está aqui. Aqui foi CN1, que deu N. Aqui é CN2, que deu N menos 1, e assim por diante, né? Então, de aqui até aqui é o desenvolvimento do binômio de Newton dessa expressão que está aqui. Dessa expressão que está aqui. E aqui tem menos 1, que seria desse termo que está aqui. Mas esse 1 com menos 1 aqui cancela, tá vendo? Cancela e cancela. Tá certo? E aí, uma vez que você cancelou esse, vamos a parar aqui, uma vez que cancelou esse termo que está aqui, e esse menos 1 aqui, então o que ficou? Ficou nx sobre n vezes n menos 1 ao quadrado, sobre 2, x ao quadrado, mais xn. Ficou esse termo que está aqui, não é? Na verdade, ficou n termos. Tá certo? Vamos apagar aqui. Ficaram esses n termos que está aqui. Mas todos esses termos que está aqui, eles contêm x, tá vendo? O primeiro termo contém x, o segundo termo contém x ao quadrado, o terceiro termo contém x ao cubo, e o último termo contém x a n. Então, vamos colocar x em evidência. Qual a finalidade? Colocar x em evidência para quê? Para poder cancelar com esse x que está embaixo. Certo? Colocando x em evidência, o que ficou? Aqui ficou n, aqui depois ficou x, porque colocou um x aqui em evidência, né? Um x, e aqui xn menos 1. Tá certo? Isso. Ficou assim. Então, veja aqui. A partir do segundo termo, a partir desse termo até enésimo termo, todos os termos contêm o x, certo? O segundo termo contém x, o terceiro termo que não está aqui, ele conteria x ao quadrado, o quarto termo, x ao cubo, até chegar ao enésimo termo, xn menos 1. Nós vimos já nessa aula videoaula de hoje, na aula passada, né? Que se x tende para zero, então toda a potência de x também tende para zero. Tá certo? Ou seja qualquer m natural. É fácil ver, né? Se x tende para zero, x ao quadrado vai para zero mais rápido ainda, né? X ao cubo vai para zero mais rápido ainda. Então, todas as potências de x vão para zero. Agora vamos a pegar o limite. Certo? Vamos pegar o limite. O limite dessa expressão que está aqui, veja aqui. Aqui vai ser o quê? Aqui vamos usar a propriedade linear do limite. Vai ser o limite do primeiro termo, aqui, mais o limite do segundo termo, aqui,
mais o limite do terceiro que não escrevi aqui, mas está aqui, e mais o limite do termo enésimo que está aqui, certo? Aqui, o próximo passo que eu fiz, vou colocar os coeficientes ou as constantes fora do limite. Por exemplo, aqui, essa parte aqui, esse aqui, vou colocar aqui fora, está aqui, e assim por diante, os outros, né? Deixa eu ver aqui, vamos apagar. Tá certo? Aqui o n é uma constante, então o limite vai ser ele mesmo. Aqui fica essa constante vezes o limite de x. Quando x tende para zero, então dá zero aqui, vezes zero. E todos os outros termos contêm x, portanto, todos esses limites que faltam vão ser iguais a zero, né? Então, observa que todos os limites a partir do segundo, todos são nulos, né? O que ficou? Ficou só o limite do primeiro termo, que foi n. O que nós queríamos provar, né? Que de fato esse limite que está aqui vai ser igual a n, onde n é o expoente de 1 mais x. Tudo bem, pessoal? Tudo ok, né? Certo. Agora vamos a voltar para a nossa apresentação. Vamos a... Sim, vamos a coisa. Voltando à apresentação, vejam aqui, alguém me perguntou ontem, acho que foi Jorge, né? As chamadas, como as aulas vão a ser gravadas, né? Então, ele vai ficar registrado os seus nomes aqui. Então, automaticamente, quem está na aula, o nome vai estar aqui. Então, eu não vou fazer a chamada. Tá certo? Tudo bem? Com relação às chamadas? Geralmente, como as aulas não todas as aulas são gravadas, mas a grande maioria vão ser gravadas, né? Então, ali já fica registrado os seus números, né? Aqui, por exemplo, nós temos 24 pessoas comigo, então são 23. O nosso grupo é de 29 alunos matriculados, né? Então, certo? Vamos voltar, então, Agora sim, nós temos o primeiro limite fundamental, né? Que foi o nome da videoaula, né? O primeiro limite fundamental diz o seguinte, né? O limite da função seno de x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 1. Certo? Essa também é uma indeterminação, né? Quando x tende para zero, o seno de x tende para zero, né? E o x denominador tende para zero. Então, teríamos uma determinação 0 por 0. No entanto, esse limite é igual a 1. Esse limite vale, né? Independentemente de qual seja a variável. Por exemplo, tem alguns casos que a gente pode escrever limite quando o alfa tende a zero, de seno de alfa sobre alfa, certo? Então, a soma de duas laranjas mais duas laranjas é a mesma coisa que a soma de duas maçãs mais duas maçãs. Então, não importa de como vamos a chamar a variável independente, certo? Então, não vamos a restringir só com a variável x, certo? Pode acontecer que nós obtenemos esse limite aqui, né? Seno de alfa sobre alfa quando o alfa tende para zero, por exemplo, né? Porque alguma vez a gente vai fazer algumas mudanças de variáveis e vamos a mudar as variáveis, né? Mas, no entanto, o limite vai persistir. A prova aqui eu não vou fazer, mas é fácil usando o círculo trigonométrico, por exemplo, né? Aqui usando o círculo trigonométrico, certo? O círculo trigonométrico é aquele círculo que o centro do círculo coincide com a origem e o raio é igual a 1. Por que o círculo trigonométrico? Porque as relações trigonométricas em qualquer triângulo, ele independe do tamanho do triângulo, certo? Qual é mais ou menos a prova, né? A gente vai mostrar o resultado. Eu vou falando qual vai ser a prova, mais ou menos, né? Você destaca um ponto do círculo, aqui, vamos destacar o ponto B, certo? E aqui, de B, vamos a trazar a perpendicular ao eixo das abscissas. Vamos dizer aqui com BA, por exemplo, né? Sim. Então, aqui, veja, aqui temos o triângulo retângulo OCB. OCB. Desse triângulo retângulo aqui, o que vamos observar aqui? Veja que BC vai ser igual a quê?
BC, você pode ver aqui, o seno de x é igual que a BC sobre o B é o raio, que seria 1, né? Então, veja aqui, BC vai ser igual a seno de x, concorda? BC vai ser seno de x. O que mais temos aqui? Se você pegar essa parte de arco aqui, vamos separar aqui, essa parte de arco só aqui. Esse aqui é um ângulo central, certo? O ângulo central é igual, aliás, o arco que contém o ângulo central é igual ao ângulo central, tá certo? Então, esse B aqui não tem um número aqui, mas esse arco que está aqui, ele mede a mesma coisa que o ângulo central. Tudo bem? E outra coisa aqui, vemos que BD, né? BD é perpendicular a esse raio OB, certo? Então, aqui temos um triângulo retângulo aqui. Aqui tem um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo também é fácil ver que BD é igual a tangente de x, certo? Tangente de x. Então, aqui agora é fácil ver o quê? Seno de x, ele é menor ou igual a x, ângulo central, e é menor ou igual que a tangente de x, certo? Porque esse BC, ele é menor que esse ângulo central, esse arco central que está aqui, esse arco, né? E menor que esse BD. Então, nós temos a desigualdade aqui. Seno de x é menor ou igual que x, e a sua vez é menor ou igual a tangente de x. A partir dessas desigualdades, e usando o teorema do sanduíche, nós observamos que esse limite vai ser igual a 1, certo? Eu não vou provar depois, porque vou concentrar-me em alguns exemplos. Tudo bem? Mais ou menos essa aí eu vou postar no Cigar a prova mais formal desse limite. Tá bom? Mas o que nós precisamos agora é saber usar esse limite. Bom? Então, para poder usar esse limite, vamos a considerar o seguinte exemplo. Para usar esse limite, vamos usar o seguinte exemplo. Queremos encontrar o limite de qual função? Seno de 4x sobre seno de 3x, né? Quando x tende para zero. Obviamente, de novo, observamos que nós temos uma indeterminação 0 por 0, né? Porque o seno de x tende para zero, né? E o seno de qualquer múltiplo de x, por exemplo, seno de 3x, 4x, seno de 5x, também tende para zero, né? Por quê? Porque x tende para zero, 2x tende para zero, 3x vai para zero e assim por diante. Certo? Temos uma determinação que... Obviamente, aqui ainda não podemos usar o primeiro teorema fundamental, né? Porque o primeiro teorema fundamental é o que nós tínhamos dividido por x, não temos aqui. Então, a gente vai introduzir de forma artificial o x. Então, vamos a dividir por x, tanto o numerador como o denominador. Então, vejamos como fazemos isso aqui. Aqui, como as observações, né? Quando x tende para zero, então, qualquer múltiplo de x também vai para zero. Isso aqui é óbvio, né? Então, não podemos aplicar o teorema do limite. Então, vamos colocar o limite da seguinte forma. Nós temos aqui esse limite aqui. E o que eu vou fazer aqui? Veja aqui, só vou olhar no numerador. O que é o numerador? O numerador vou multiplicar por 4x e dividir por 4x. Tá certo? Qualquer coisa não alterou porque se simplifica 4x, 4x, vai ficar seno de 4x. Então, é a mesma coisa. E vamos fazer a mesma coisa no denominador. Só que no denominador vamos a multiplicar por 3x e dividir por 3x. Tá certo? Tá. Então vai ficar assim, né? E aqui, antes de passar ao próximo passo, observa que esse x que está aqui, esse xzinho aqui, esse aqui, esse x aqui, esse aqui, cancelo com esse x que está aqui. Certo? Esse x que cancela, por isso ficou 4 sobre 3. E 4 sobre 3 é constante, nós podemos escrever aqui. Podemos já colocar fora do limite, mas está aqui, 4 sobre 3. Então ficou aqui, seno de 4x sobre 4x, e tudo isso sobre seno de 3x sobre 3x. Certo? Agora, se colocamos essa constante fora do limite, aqui, 4 sobre 3, e aqui aplicamos agora o limite para a divisão, né? Para ser o limite do seno de 4x sobre 4x, sobre o limite de seno de 3x sobre 3x.
Por que já vai direto 4 sobre 3, né? Porque, vejam, aqui vamos fazer uma mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis, né? Por exemplo, 4x vai ser igual a alfa, tá certo? Se x tende para 0, 4x também tende para 0, né? Então vai ficar assim. Então, na verdade, esse limite aqui vai ser transformado no seguinte limite. Vai ficar limite de seno de alfa sobre alfa quando o alfa vai para 0. O que nós vimos aqui. O limite independe da variável independente que você vai denotar. Basta que tenha esse formato aqui para você concluir que é igual a 1, né? Tá bom? Então vamos aqui botar. E no denominador, vamos fazer a seguinte mudança de variáveis, né? 3x vai ser igual a beta, por exemplo, né? Se x vai para 0, 3x vai para 0, portanto, beta vai para 0. Então, você vai ficar aqui. Limite de seno de beta sobre beta, quando beta vai para 0. Também vale 1, né? Então, esse aqui, limite vale 1, esse limite vale 1. Portanto, nós temos 4 sobre 3 vezes 1 sobre 1, que dá 1. Então, 4 sobre 3. Esse seria o limite, né? Tudo bem, pessoal? Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui está a explicação que eu explicava, né? Se x vai para 0, então 4x vai para 0 e 3x também vai para 0. Por exemplo, nesse caso aqui, fazendo uma mudança de variáveis, por exemplo, né? 4x igual a 1. Escrevi aqui, o 4x igual a 1. Então, agora vamos passar da variável x para 1. Então, se x tende para 0, 1 também vai para 0. Então, aqui fica aqui. Tá vendo aqui? E 4x é 1, e 4x também é 1 aqui. Então, esse aqui já tem a cara do primeiro limite fundamental. E como sabemos, é igual a 1. Obviamente, a mesma coisa podemos fazer para seno de 3x sobre 3x. Bom? Tá, e agora vamos a considerar o último exemplo, né? Veja que nós temos de novo uma indeterminação quando o x tende para 0. Se x tende para 0, o que acontece aqui? O x seno de x elevado para 0, então aqui temos raiz quadrada de 1, né? E cosseno de x, quando x tende para 0, é igual a 1. Então aqui temos raiz quadrada de 1, que dá 1. 1 e 1 aqui dá 0. E, portanto, o denominador vai para 0 mais rápido ainda, porque tem x ao quadrado. Então, indeterminação de x ao quadrado. Bom, aqui, quando envolve as funções trigonométricas, aqui é recomendável que o aluno, né, saiba também o desenvolvimento do seno, o cosseno de ângulo duplo, né? Que é importante isso aí, para facilitar muito os exercícios, né? Aqui, por exemplo, eu escrevi que é importante saber o cosseno de ângulo duplo, em função do seno, dos ângulos simples, né? Essa forma aqui é fácil de mostrar, né? Cosseno de ângulo duplo é igual a 1 menos 2 vezes seno quadrado de x. Como você prova isso que está aqui, né? Você, 2x, escreve como x mais x. Aqui seria cosseno de x mais x. Aí você desenvolve como o cosseno da suma de dois ângulos. E ali, você vai obter o resultado cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Aí, depois, você usa a identidade trigonométrica fundamental, que seria o quê? Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Aí eu tenho, dependendo de x ou cosseno, você tem aqui. Tá certo? Então, essa fórmula aqui é fácil de provar. Então, o cosseno de ângulo duplo é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado do ângulo simples. Aqui é ângulo duplo e aqui é ângulo simples. Aqui simplesmente reescrevendo. Aqui vai ser o quê? 1 menos cosseno de 2x igual a 2 vezes seno ao quadrado de x. Que vamos usar nesse exemplo que tem aqui. Bom, vamos fazer as contas. Um pouquinho longo, mas... Então, nós queremos calcular esse limite que tem. Bom, antes de nada aqui, vamos a transformar um numerador em diferença de quadrados. Para transformar um número em diferença de quadrados, o que vamos fazer? Vamos a multiplicar pelo conjugado, numerador e denominador, certo? Para não alterar, denominador só. Só isso aqui. Tá aqui. Tá bom. Feito isso, então vamos a multiplicar agora os dois parênteses do numerador. Quando multiplicamos os dois parênteses do numerador, vai ser diferença de quadrado. Então vai ficar essa raiz quadrada que está aqui,
esse aqui está recordado, elevado ao quadrado, então a raiz vai sumir. Então o que vai ficar? 1 mais x seno de x, não é? Está aqui. E menos raiz quadrada de cosseno de x elevado ao quadrado. Então sume a raiz vai ficar menos cosseno de x, assim. No denominador deixamos como está. Não mexemos aqui. Tudo bem? E agora vamos a separar da seguinte forma, né? Aqui tem aqui x seno de x, está aqui. Divide por esse denominador aqui, que está aqui também. E quais faltaram? Faltaram 1 menos cosseno de x, que está aqui. 1 menos cosseno de x está aqui. E divide pelo denominador que está aqui. Perfeito? Tá. Aqui, o próximo passo, né? Veja que esse x que está aqui cancelou com um x que está aqui. Tá certo? Uma vez que cancela esse x aqui, vai ficar aqui x. Então, esse x aqui, vou colocar dividindo o seno de x aqui, ó. Seno de x sobre x. Assim. Tá bom? E aí que ficou a raiz quadrada que ficou aqui. Tá bom? E aqui, no segundo limite, vejam que 1 menos cosseno de x, vamos escrever como... Vamos escrever aqui, assim. Como eu destaquei aqui, não. Vou voltar aqui. Tá vendo? 1 menos cosseno de 2x igual a 2 vezes... Se aqui é ângulo duplo, aqui é ângulo simples, né? Por exemplo, se o ângulo duplo fosse x, então o ângulo simples vai ser x sobre 2, certo? Que é o caso que a gente vai usar aqui. Aqui, por exemplo, x é o ângulo duplo. Então, qual seria o simples? Seria x sobre 2. Aqui, 2 vezes seno quadrado de x. Então, aqui, calculando o limite aqui aqui deixamos o primeiro limite como está, sem alteração, tá vendo aqui? E agora vamos alterar esse aqui. Aqui, vejamos aqui o que vamos a fazer aqui, né? Esse x ao quadrado que está aqui, eu vou dividir com seno ao quadrado de x meios. Mas para isso eu vou escrever seno de x meios vezes seno de x meios. Divide por qual? Por x meios vezes 1/4, né? Certo? Vezes 1/4. E cancela com 2, por isso que fica 1 meio aqui. Tudo bem, pessoal? Aqui. Escrever isso aqui daqui, né? E agora sim vamos a usar o limite, né? Vai ser o limite do numerador. Esse limite que está aqui é igual a 1. Certo? Quando x tende a 0, isso aqui vai dar 0. Quando x tende a 0, isso aqui vai dar 1. Por isso vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui está. Está vendo aqui? 1 e 2. Mais, aqui tem 1 meio. 10 constante. De novo, né? Esse aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Né? Então, o numerador vai ser igual a 1. No denominador, isso aqui dá 0. Então, fica a raiz quadrada de 1 dá 1. E raiz quadrada de cosseno de 0 dá 1. Então, ficamos 2. Certo? Fazendo as contas aqui, 1 meio mais 1/4. 1 meio mais 1/4, 3/4. Tudo bem? Esse foi o último exemplo considerado nessa videoaula. Bom, se tiver alguma dúvida, vamos a perguntar agora, né? Tudo bem? Agora eu vou parar aqui a gravação. Prontinho. Será sala no pulo da 20 mil, né?